Saúdo com a paz do Senhor. Lição número 11 da classe de juvenis. Sofrimento, é possível escapar dele? Para esta aula, os louvores sugeridos 105, 271 e 418. O que é o sofrimento e quais tipos de sofrimento nós temos? Eu te darei as respostas para esta pergunta na lição de hoje. Também te darei as respostas da hora da revisão. Fique aqui comigo. Se você gostar da aula de hoje, você se inscreva aqui no canal e deixa um like e também o seu comentário, que também é muito importante. Tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Por que existe o sofrimento? No começo, Deus criou o homem para ser justo e tudo perfeito, mas o ser humano escolheu obter o conhecimento do mal. Dessa forma, por meio de sua desobediência, o pecado entrou no mundo, trazendo sofrimento e dor física, mental e espiritual. Então, por que existe sofrimento? Porque o homem pecou. Somente isso. Foi só porque o homem pecou. É por isso que nós passamos por situações de sofrimento. E quais os tipos de sofrimento que alguns desses que podem acontecer? É o sofrimento, né? É a dor física. De modo geral, as pessoas não gostam de sentir dor, aí com algumas exceções, né? Algumas exceções. Há algumas pessoas que têm prazer em sentir dor. E essa dor, ela pode ser de várias maneiras. Você pode ter, por exemplo, uma dor de dente, que eu não desejo isso a ninguém, uma dor de cabeça, né? Ou uma outro tipo de dor, né? Uma dor física. Você pode talvez aí numa partida de futebol, talvez você se machucar, então você vai sentir aquela dor física. Por que uma dor física? Porque é uma dor que você sente no corpo. Então, claro, você talvez está cortando alguma coisa e aí acaba cortando o dedo, né, se ferindo. Então você vai sentir uma dor aí no seu corpo. A dor mental é uma dor mais complexa de explicar. Porque a dor mental é aquela dor que a pessoa sente no psicológico, na mente, né? O nome já diz, né? Mental, é na mente. A pessoa sofre, principalmente a questão aí da depressão. A depressão é uma dor que a pessoa sente na mente. Por quê? Porque ela tem uma tristeza e ela não sabe porque está triste, mas ela só fica remoendo aquela tristeza, ela fica pensando nas coisas, como poderia ter sido, como é e como não é, e fica toda a vida naquele processo. Então, é uma dor mental, né? A pessoa está mentalmente, né, sentindo dor, e realmente é uma dor que é algo que mexe com a pessoa, né? A pessoa, ela não sente dor física, mas como ela está com aquela dor na mente, ela fica impossibilitada praticamente de fazer as coisas, ela não tem ânimo, ela não tem prazer em absolutamente nada ou em fazer quase nada. Então é uma dor mental. Também as pessoas chamam de dor psicológica, né? As questões psicológicas da vida. E a dor espiritual. A dor espiritual, de modo geral, é quando, por exemplo, imagina que você vai à igreja e não sente a presença de Deus. Então você sente aquela, começa a sentir aquele incômodo. Porque eu estou vindo à igreja, será que eu estou em pecado? Será que eu fiz alguma coisa errada que Deus não está se agradando? E começa a se fazer várias perguntas, vários questionamentos através da sua vida. Por que eu não estou sentindo a presença de Deus se eu estou na casa de Deus? A igreja está se alegrando e porque eu não consigo me alegrar. Então veja que aqui é uma dor espiritual. A pessoa sofre, né? Sente dor, fica triste. Por quê? Porque espiritualmente ela não se sente bem. Ela está num ambiente cristão, dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, mas ela não consegue se achar. Ela não tem mais prazer na oração, né? Ela não busca mais o Senhor, ela não está ali presente no culto, do modo geral, no sentido de atividade, né? De cantar junto com o grupo, por exemplo. Ou se canta, ou se ora, não sente a presença. Muitas vezes está ali somente, como diz a gíria do futebol, né? Somente para cumprir tabela. Então, isso traz o quê? Traz uma dor espiritual, um sofrimento espiritual. Visão no Antigo Testamento. Entretanto, não podemos pegar esses casos, melhor, esses textos isolados, pois, biblicamente, o sofrimento não significa exclusivamente que alguém esteja em pecado. Muitos homens de Deus também sofreram. Para ser mais claro, é claro que existe um sofrimento que é por causa do pecado. Por exemplo, a Bíblia diz
que de que se queixa o homem? Se queixa dos seus próprios pecados. Né? O pecado ele traz uma dor, ele traz um sofrimento, porque é uma consequência do pecado. Isso é notório, por exemplo, na vida de Davi. Davi pecou, então trouxe sobre ele as consequências, e por isso ele se lamentou, ele se entristeceu. Por quê? Porque ele estava em pecado. Aqui temos, por exemplo, o caso de Miriam, que ficou leprosa por falar mal de Moisés. Será que você também não está usando a sua língua aí para falar mal de alguém? Sobre o professor ou a sua professora da escola dominical, por exemplo, ou do pastor? Olha lá, hein? Vigie, hein? Para você não ficar leproso, veja bem, hein? Então veja que Miriam, ela ficou leprosa por falar mal de Moisés. Ela começou a falar mal do servo do Senhor. Então veja que aqui houve uma consequência do pecado. Então por isso ela está sofrendo a lepra. Por quê? Porque ela pecou. Também no caso aqui de Uzias, né? Que também era rei. O que aconteceu com ele? Ele praticou um pecado, né? O pecado da soberba, e também pelo fato dele apresentar aí um sacrifício ao Senhor que não era para ele fazer. O sacrifício era apresentado pelo sacerdote, né? Então aqui ele pegou o lugar de alguém, então por conta disso ele também sofreu as consequências. Então isso parece mostrar que todo sofrimento é causado pelo pecado, mas nós veremos aqui que não é isso. Há algumas pessoas, por exemplo, como Jesus mesmo, ele disse, né, Isaías disse que Jesus era o quê? Era um homem experimentado em dores. Então, até Jesus sofreu. E Jesus tem pecado? De maneira nenhuma. Jesus não teve, não tem e nunca terá. Por quê? Porque ele é Deus, ele é santo. Então veja que mesmo ele sofreu e padeceu muito, sofreu muito por nós. Então, o pecado, é verdade que o pecado ele tem sim a consequência, muitas pessoas sofrem por consequência do pecado, mas nem toda pessoa que está sofrendo na igreja é por causa do pecado. Veremos aqui alguns exemplos. Os amigos de Jó. No livro de Jó, vemos que os seus amigos, Bildade e Zofar, reforçam a ideia de que as enfermidades e o sofrimento são resultados da ira divina devido a iniquidades cometidas. Noutras palavras, o que estava falando aqui sobre os três amigos de Jó é que ele estava sofrendo porque ele tinha pecado. Isso aqui é a ideia, o entendimento dos amigos de Jó. E é o que eu vou aqui acrescentar, além de Bildade e Zofar, também eu vou acrescentar Eliú, que muitas vezes nós não falamos de Eliú, né, porque geralmente a Bíblia só menciona 3 amigos de Jó, mas na verdade existe também Eliú, apesar da Bíblia não chamá-lo de amigo de Jó, mas ele também entrou ali na questão também, andou falando algumas coisas também para Jó. Então veja que a grande questão aqui, veja que os 3 amigos de Jó, vamos colocar aqui, os 4 homens estavam falando contra Jó, cada um falava de um ponto específico, ou seja, estavam acusando Jó de estarem em pecado, mas veja que o próprio Jó teve que orar por eles para que eles tivessem a vida, o quê? Melhorada. Ou seja, eles foram corrigidos pelo Senhor. O Senhor repreendeu a eles. Por quê? Porque Jó não tinha pecado, não estava em pecado. O sofrimento de Jó não era consequência de pecado. Mas se o sofrimento de Jó não era consequência de pecado, era consequência de quê? Era consequência da prova que Deus permitiu, era um propósito de Deus. Satanás foi ao Senhor e disse para o Senhor que Jó fazia tudo porque Deus dava tudo para ele. O que Deus fez? Deus permitiu que o diabo tirasse tudo que Jó possuía, para quê? Para que Jó blasfemasse contra Deus. No entanto, Jó não blasfemou contra Deus. Agora, uma questão aqui curiosa para nós corrigirmos. Muitas vezes nós falamos que Jó não murmurou na prova. Murmurou sim. Quem não iria murmurar? É claro que ele murmurou. Claro que ele se entristeceu. Claro que ele reclamou. E reclamou muito. Ele perdeu 10 filhos. Perdeu tudo que possuía. Os amigos o acusavam. Ficou em chagas, né? Ficou com enfermidade. Grande sofrimento. A mulher disse: amaldiçoa teu Deus e morre. Então é claro que ele murmurou. O que Jó não fez foi blasfemar. Blasfemar é completamente diferente de murmurar. Blasfemar
é falar mal, né? Falar contra Deus. Era isso que o Satanás queria que Jó fizesse, e Jó não fez. Mas murmurar é o quê? É nós reclamarmos da nossa vida, da situação que nós estamos passando. Isso não é blasfemar. Visão no Novo Testamento. Quando Jesus deu início ao seu ministério terreno, as pessoas também pensavam dessa forma. Jesus tem poder para curar toda e qualquer enfermidade, mas tal poder não nos isenta de enfrentar adversidades e doenças. Sim, você passará adversidades. Você vai passar situações difíceis na sua vida. Mesmo você cantando para o Senhor, orando, buscando ao Senhor, fazendo um jejum, sendo uma pessoa piedosa, sendo uma pessoa salva na pessoa de Cristo, ainda assim você passará enfermidades, doenças, ainda assim você terá adversidades. O que é adversidade nesse sentido? Adversidade não é nem enfermidade e nem doença. Adversidade são situações difíceis. Por exemplo, você está passando uma situação, por exemplo, de talvez falta de alimento na sua casa, por exemplo. Você está passando uma situação, uma necessidade. O que é necessidade nesse ponto? É uma adversidade, é uma dificuldade. Você, por exemplo, você prestou algum concurso ou coisa do tipo, fez uma prova e não passou na prova. Isso é o que? Uma adversidade. Veja que isso não é doença, não é enfermidade, é uma adversidade. Então você sim, você passará, mesmo você estudando muito para a prova, você pode ficar reprovado. Por quê? Porque você estudou muito, é verdade, mas teve pessoas que estudaram mais do que você. Então, como Deus é justo, vai permitir que outra pessoa passe na prova, não você. Agora, há alguns casos específicos que Deus acaba fazendo por algum propósito. Lembra de propósito? Deus sempre trabalha com um propósito. Deus não faz as coisas de uma forma aleatória. Eu vou fazer, eu não vou estudar não porque eu sou cristão e Deus vai fazer eu passar. Não, não é assim. Muitas vezes as pessoas não compreendem esse negócio. Então Deus, ele trabalha com propósitos. Deus não faz as coisas porque eu quero que ele faça. Deus não faz as coisas porque eu sou uma pessoa bonita. Não é nada disso. Inclusive, beleza aqui passou longe, né? Então veja que Deus ele faz com um propósito. Por que Jó passou por aquela situação? Porque Deus tinha um propósito. Qual era o propósito de Deus no sofrimento de Jó? Mostrar para o adversário, para o diabo, que Jó realmente ele temia ao Senhor e Jó não estava preso às riquezas terrenas. Esse era o propósito do Senhor. E Jó realmente ele foi fiel ao Senhor. Então veja que aqui na questão aqui do Novo Testamento, há um texto aqui muito interessante que fala, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Por que eles perguntaram isso? Porque para aquela época, tanto no Antigo quanto aqui no caso do Novo Testamento, as pessoas acreditavam que os cristãos, ou as pessoas de modo geral, só passavam por situações de enfermidade porque estavam em pecado. Agora veja a repreensão de Jesus. Nem ele pecou e nem seus pais pecaram, mas essa doença veio para que o nome do Senhor seja glorificado. E realmente o nome do Senhor foi glorificado. Por quê? Porque o Senhor Jesus curou aquele homem e abriu-lhe os olhos. Então veja que é errado a afirmação de dizer que a pessoa sofre porque está em pecado. Não é verdade, isso não é verdade. Muitas pessoas padecem, já dei aqui o exemplo de Jesus, que padeceu mesmo não tendo pecado. Jó também não estava em pecado e também sofreu, e tem algumas outras pessoas que também que eu já vou falar para você quem são as outras pessoas que realmente, mesmo sendo fiéis ao Senhor, também padeceram por situações. Então veja que o Senhor Jesus passou por algumas situações de sofrimento, né? Jesus foi crucificado na cruz, Jesus recebeu açoites, Jesus foi zombado, as pessoas zombavam de Jesus, e além de zombar, as pessoas riam de Jesus, debochavam de Cristo. Então veja que esse é um tipo de sofrimento. Também falei sobre a questão de Jó. Jó perdeu os bens materiais e perdeu 7 filhos e 3 filhas, ou seja, ele perdeu a família. Todos os 10 filhos dele morreram. Isso também é um sofrimento, é uma dor na alma, né? Perder 10 filhos é uma dor na alma. Perder um já é só o sangue do cordeiro, imagina 10 de uma vez. Então, Jó, o sofrimento de Jó foi uma enfermidade, que ele se coçava até com caco de telha, né? Tinha também a perda da família, os amigos, né? Os amigos da onça, né? Que apontavam para ele. Então veja que aqui há um tipo de sofrimento. Agora, por exemplo, exemplos de servos de Deus. O profeta Jeremias. Qual foi o tipo de sofrimento de Jeremias? Ficou um pouquinho diferente também.
Pelo contrário, por ser fiel, ele chegou a ser lançado na prisão, levado contra sua vontade para o Egito e sofreu uma das piores dores humanas, a rejeição. O profeta foi rejeitado até mesmo por sua própria família, amigos, vizinhos e sacerdotes. Então veja aqui a grande questão de Jeremias. Mesmo Jeremias tendo vocação para a questão de ser profeta, mesmo a sua obediência e fé não lhe pouparam de enfrentar dores, lágrimas e tristezas. Olha que situação. E aqui há uma questão aqui muito importante de nós tratarmos, vamos falar aqui por parte. Ele foi lançado na prisão. Eu não sei se você já teve o desprazer de ir numa penitenciária. Eu fiz isso quando eu era muito garoto, eu era muito novo, eu era das crianças ainda na época. E lembro que na minha cidade, as pessoas da minha igreja foram na prisão aqui da cidade. E é uma situação muito constrangedora. É uma situação terrível. Estar dentro de uma prisão, mesmo estando livre, que era o nosso caso, é uma situação difícil. Imagina para quem está lá dentro, não pode sair, não pode mexer no celular, por exemplo, de modo geral, né? Que aqui no Brasil, é claro que eles mexem, né? Fazem muito. Eu sei porque existe esse negócio, né? Então, eles ali não têm direito a sair para comer uma pizza, por exemplo, beber um refrigerante ou coisa do tipo, ver a família. Não pode. A família que vem ver. E se é que a família vem, né? Em alguns casos, nem isso. Então, veja que ele está preso, ele não pode sair. Agora, veja que Jeremias, qual foi o crime de Jeremias? Qual foi o grande pecado de Jeremias? Qual foi o grande crime para ele estar na prisão? Nenhum. Ele não cometeu crime algum, mas ele foi parar na prisão. Também foi levado contra a vontade para o Egito. Imagina você ser levado por uma terra que você não conhece, um outro país, contra a sua vontade. Viajar é bom, né? Quem não quer ir, por exemplo, lá nas pirâmides do Egito, por exemplo, né? Observar ó, lá na cidade, aquela coisa toda, quem não quer ir? Agora, prisioneiro? Prisioneiro não. Prisioneiro, nós não queremos a prisão de maneira nenhuma. Jesus morreu na cruz do Calvário, uma das virtudes é o que? Para que nós venhamos ser livres, né? João 6, 32 e 36. Né? Nós temos o que? A liberdade. Sofrer uma das piores dores humanas, o que é? A rejeição. A rejeição, todo momento da nossa vida nós teremos uma parte aqui, ou talvez se você ainda não experimentou, eu quero crer que ainda não, mas você um dia vai experimentar essa terrível dor da rejeição. E qual é a questão aqui de Jeremias? Jeremias, ele foi rejeitado por sua família. A nossa base aqui na Terra, humanamente falando, principalmente na questão aí de apoio, é a família. É pai, é mãe, é avô, é avó, é tio, é tia, é primo, é sobrinho, é prima, sobrinha. É na nossa base. São as pessoas que estão conosco, né? Nossos irmãos, nossas irmãs. Então é a nossa base. Jeremias, nem a família dele apoiou ele. A família rejeitou Jeremias. Quem mais rejeitou? Os amigos. Ser rejeitado pelos amigos? Veja que os amigos de Jó, por exemplo, não necessariamente rejeitou Jó, mas apontaram o dedo para ele. Os amigos de Jeremias não apontaram o dedo, simplesmente rejeitaram a palavra de Jeremias. Rejeitaram Jeremias, né? Não queriam um assunto com ele. Os vizinhos, então, nem se fala, né? Se os amigos não queriam nada com ele, imagina os vizinhos, né? Que não são tão próximos. O vizinho é só aquela pessoa que mora perto da sua casa. Talvez só te conhece de ouvir falar ou ver você na rua e te dar um bom dia, talvez. Não tem vínculo. Tem vizinho que tem muito vínculo, mas a maioria dos nossos vizinhos não tem vínculo conosco. Os amigos rejeitaram os vizinhos também. E até os sacerdotes. Se fosse trazer para os nossos dias, né, o sacerdote hoje seria o pastor, né? Imagina agora, até o pastor de Jeremias, né, vamos assim dizer, até ele rejeitou Jeremias. Imagina você chegar na sua igreja e se sentir rejeitado por sua família, pelos seus amigos, seus vizinhos e até pelo pastor. É uma situação difícil, né? Ainda mais se você estiver dentro da razão. Ainda mais se você estiver, a razão está com você, o Senhor está com você, você sabe que você está certo, mas as pessoas fazem o quê? Te rejeitam. Nesse sentido, é algo importante a dizer. Se isso um dia acontecer com você, saiba, as pessoas não estão rejeitando você, estão rejeitando a Deus. Porque como você é uma pessoa da parte de Deus, você é uma pessoa temente ao Senhor, é fiel ao Senhor,
é uma pessoa salva em Cristo Jesus, e quando você fala, você está com a razão, você está com a palavra do Senhor, está falando da palavra, pregando a palavra, ensinando a palavra, ou cantando mesmo a palavra, né, nos louvores, você está coberto de razão em nesses aspectos, e o seu pastor, os seus amigos, seus familiares e os seus vizinhos te rejeitam, saiba que eles estão rejeitando, não a você, estão rejeitando a Deus. Jesus Cristo, até mesmo Jesus, nosso maior exemplo, antes de ser crucificado, sofreu os açoites e a zombaria dos soldados. Os guardas romanos escarneciam dele, colocando-lhe uma coroa de espinhos. Jesus aqui, nesse sentido, era chamado de o rei dos judeus. Então veja que ele foi antes de ser crucificado. Olha que aqui tem uma questão muito intrigante, né? A pessoa que é crucificada. Ser crucificado não é uma coisa fácil. E não é só a crucificação. Aqui a questão de Jesus, aqui o difícil não foi ter tido pregos nos pés e nas mãos. Isso aqui para Jesus não foi tão difícil. Haja vista que até pessoas são crucificadas, né? Lá nas Filipinas, por exemplo, uma mulher chamada Amparo Santos, ela foi crucificada com pregos de até 10 centímetros em 1998, como uma forma de penitência. Então, porque o país lá é predominantemente católico. Então, ter a crucificação em si não era tão doloroso para o Senhor. Foi doloroso? Claro que é. Imagina um prego entrando na sua mão e no seu pé, só o sangue do cordeiro. É doloroso? Claro que é doloroso. Mas isso não foi a pior parte de Jesus na cruz. O pior foi o quê? Todos os pecados de toda a humanidade, em todos os tempos e até aquele que virá, tudo ali. Todo o castigo. E por isso que Isaías fala em Isaías 53, né? Olhando para ele, nenhuma beleza víamos. Por quê? Porque ele era experimentado de dores. Ele estava sentindo a dor da humanidade inteira. Se você hoje está na presença do Senhor, foi porque ele morreu na cruz do Calvário. Ele sofreu por sua causa. Ele sentiu toda a dor, todo o teu pecado que você vai cometer a vida inteira, o Senhor Jesus já pagou lá na cruz do Calvário. Ou seja, ele pegou o pecado de toda a humanidade, de todos os tempos de Adão, até o dia que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele pegou o pecado de todo mundo sobre si, ele levou sobre si. Só que além desse negócio, ele ainda sofreu açoites. Ele carregou uma cruz pesada, que era a sua cruz, então ele teve que carregar a sua cruz, que é para aumentar a humilhação, e lembrando que morrer de cruz, crucificado, era uma humilhação. Para a época, ser crucificado era um tipo de humilhação, tanto é que Jesus não foi crucificado sozinho. Tinham mais duas pessoas com ele que também foram crucificadas, por razões diferentes, é claro. Mas por que aquilo ali? Aquilo ali era uma forma de humilhar a pessoa. Então Jesus, além de ter os pregos nas mãos e nos pés, ainda teve uma lança que o transpassou. Ele ainda teve essa questão do açoite, né, que ele foi açoitado. Ainda teve que carregar a cruz até lá em cima, até o erguerem lá. Aí tem a zombaria dos soldados, né, os soldados zombando do Senhor Jesus. Aí escarneciam, e ainda por cima, como ele era o rei dos judeus, vamos colocar uma coroa nele. Uma coroa de quê? De ouro? Uma coroa de diamantes? De brilhantes? Não, uma coroa de espinho mesmo. Para quê? Para cravar a cabeça de Cristo e também sair ensanguentada. Veja que grande humilhação o Senhor Jesus passou. E quando estava lá na cruz do Calvário, como se não bastasse, o que ainda aconteceu? Duas pessoas, né, dois ladrões, né, um de cada lado, um disse para Jesus, né, se tu és o Cristo, livra-nos daqui e desça também você daí. Ou seja, ele ainda debochou, ainda ironizou o sofrimento de Cristo. Mas o outro, né, que pelo menos pela tradição, o nome dele é Dimas. Dimas virou para o Senhor Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus disse? Te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Então veja que uma palavra daquele ladrão fez com que ele fosse salvo. Por quê? Porque ele reconheceu. O que ele disse? Ele repreendeu outro ladrão e disse o quê? Nós, eu e você, somos ladrões, por isso nós estamos aqui. O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos pagando por aquilo que nós fizemos. Mas este homem, esse Cristo, ele não cometeu pecado algum. O que estão fazendo com ele aqui é uma injustiça. Ou seja, ele reconheceu que Cristo não tinha pecado. Por isso ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, ele reconheceu Jesus como rei,
como se Jesus tivesse um reino. Então, por isso ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Por que ele disse lembra-te? Porque ele possivelmente deve ter reconhecido que ele não era digno de entrar no reino. E foi contrariando todas as expectativas, contra todas as questões humanas. Jesus disse para ele, estarás comigo, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. O apóstolo Paulo sofreu prisões, apedrejamento, foi açoitado, sofreu frio, fome e enfrentou muitos perigos. Tudo isso ele sofreu por amor ao Evangelho. Você já foi açoitado? Você já falamos aqui da prisão, né? Paulo também foi preso, assim como Jeremias. Apedrejamento, já foi apedrejado? Estevão foi apedrejado, né? Estevão foi o primeiro mártir, né? Ou seja, a primeira pessoa, o primeiro mártir do Evangelho. Ou seja, Estevão foi a primeira pessoa a morrer pelo Evangelho. Ele foi apedrejado até a morte. Olha que misericórdia. Pessoas levar pedrada até morrer? Misericórdia. Então, isso foi o caso de Estevão, né? Estevão foi apedrejado. Então, temos aqui a prisão de Paulo. Paulo foi apedrejado. Ele foi açoitado. Açoitado talvez você já tenha tido, né? Pela sua mãe, né? Eu não sei onde é que via, aparece tanta vara de goiaba para bater na gente, né? Só Jesus na causa. Em alguns casos, tem algumas pessoas, né? Algumas mães que realmente, em alguns casos, é muito difícil. Hoje eu acredito até que não existe mais. Mas quando eu era garoto, algumas mães, como tinha o esposo era carroceiro, então o que eles faziam? Até uma crueldade isso. A mãe, para bater no filho, batia com açoite mesmo. Era uma coisa terrível. Agora, a vara de goiaba, ela é justa. Ela é justa. Apanhar de vara de goiaba é justo. Quando a pessoa é levada, é justo. Agora, o açoite não. O açoite é covardia. Então, ele foi açoitado, ele sofreu frio. Só sentiu frio? Imagina aquela noite fria. E você está no relento, por exemplo, não tem lugar nenhum para se esconder do frio. Então, você fica ali batendo o queixo. Ainda mais as meninas. Geralmente, as meninas sentem mais frio do que os homens, né? De modo geral. Sentiu fome. Sentir fome não é bom. Não é legal. Imagina, você já está na igreja, na escola dominical, tu já fica cheio de fome querendo chegar em casa para almoçar. Fica aí com um famoso estômago nas costas. Imagina. Sentir fome não é bom. Por alguns momentos. Imagine padecer fome. E aqui cabe uma questão importante eu sempre falo isso aqui, eu acho importante lembrar. Lá em Salmos 37 e 24, fala sobre Davi, né, que eu nunca vi a descendência mendigar um pão. Entretanto, isso é um caso específico de Davi. Foi Davi. Davi aconteceu com isso. Diferente de Paulo. Paulo, ele sentiu fome. Lembra lá de Filipenses 4,12? O que Paulo diz? Sei ter muito e sei ter necessidade. Eu sei padecer fome. Eu sei ter uma mesa farta, mas também sei padecer fome. O que Paulo estava dizendo? Eu, servo do Senhor, eu, Paulo, servo do Senhor, apóstolo do Senhor, eu também sofro necessidade. Eu também passo fome. Por que eu digo isso com muita verdade, com muita clareza? Porque até hoje as pessoas dizem que a pessoa que é cristã, principalmente com o Salmo 23, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, as pessoas pegam isso para dizer que o cristão fiel, ele não passa fome. Passa sim, em muitos casos ele até morre de fome. Ele não tem nada para comer, é fiel ao Senhor e padece tanto de fome, fica tanto tempo sem comer que morre de fome. Por quê? Porque ele não se corrompe. Ele prefere passar fome do que se contaminar com os manjares do rei. Ele prefere passar fome do que comer comida sacrificada a ídolos. Ou porque naquela cidade onde ele está acontecendo de fato uma grande fome, então ele também, como está ali, também vai padecer necessidade. É importante deixar claro também que o Salmo 23, o correto de dizer ele no original é: o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Quem é que não vai me faltar? É o Senhor, ainda que a figueira não floresça, como diz Abacuque 3,17. Então, o que eu estou defendendo aqui, com toda a clareza bíblica possível, é que sim, mesmo nós sendo pessoas salvas na pessoa de Cristo, nós podemos, e em alguns casos de nós padeceremos necessidade de comida, por exemplo, de alimento. E ele também enfrentou muitos perigos, né? Inclusive lá na ilha de Malta, né? Que ele foi picado por uma víbora, né? E aí ele cumpriu, inclusive, que está lá no livro de Marcos, né? Se pegará em serpente, né? E não acontecerá nada. E isso aqui cabe uma questão muito clara. Recentemente aí uma pessoa morreu
O pastor morreu porque ele foi fazer essa questão de mexer com cobra, colocar cobra no pescoço dentro da igreja, a cobra foi lá, picou ele morreu. Então por que não se cumpriu na vida dele, mas se cumpriu na vida de Paulo? Simples, porque Paulo ele não foi lá mexer com a cobra, lá com a serpente que veio nele. Ele não teve nenhuma intenção. Então quando você não tem intenção, você está inocente. Por você estar inocente na causa, o Senhor entra na sua causa. Agora, se eu estou aqui, eu vou ali mexer na cobra porque eu sou crente e ela não vai me fazer mal nenhum, ela vai me dar uma picada. E se for uma cobra venenosa, muito provavelmente, o que acontecerá? Eu vou morrer e por minha desobediência, porque eu estou tentando a Deus, né? Estou afrontando a Deus na verdade. Lembra que Jesus falou em Mateus 4? Não tentarás o Senhor teu Deus. Se eu sei que a cobra está ali, ela é venenosa e eu vou mexer lá com ela, o que está acontecendo? Eu estou tentando a Deus. Então a pessoa que tenta a Deus perde a salvação. Olha que coisa. Então, aqui a questão de Paulo é diferente porque ele não tentou a Deus. Ele não foi lá provocar a cobra. Ele estava mexendo lá, talvez ali nos gravetos, e de repente a cobra apareceu lá e deu uma picada nele. Por isso não aconteceu nada com ele. O Senhor guardou. Então veja que grandes sofrimentos também o apóstolo Paulo sofreu. E eu vou te lembrar que Jesus foi a pessoa que mais sofreu na humanidade. Ninguém sofreu como Jesus sofreu. E quem foi outro personagem bíblico que mais sofreu na Bíblia? Sim, foi Jó. Jó foi a segunda pessoa, né, que só perde para Cristo, na verdade. Ele foi a pessoa que mais sofreu na Bíblia depois de Cristo. O fim do sofrimento. Em terceiro lugar, podemos colocar Paulo, né? Paulo também sofreu bem. O fim do sofrimento. Precisamos entender que enquanto estivermos neste corpo, somos sujeitos a todo tipo de sofrimento, mas temos uma viva esperança de que no céu, no lar que Jesus nos foi preparar, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Ou seja, não haverá mais sofrimento. Creia que tudo isso terá um fim, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. O sofrimento ele terá fim? Sim. Quando? Aqui na terra? Não, nas mansões celestiais. Quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, nós, os salvos, subiremos com Cristo, encontraremos com Ele nos céus, nas nuvens. Nós nos encontraremos com o Senhor Jesus nas nuvens. Se estivermos mortos, nossos corpos serão glorificados, nós ressuscitaremos com Ele, ressuscitaremos primeiro e também estaremos encontrando com o Senhor Jesus nas nuvens. Então, dali para frente, vai ser só vitória, vai ser só glória. Não haverá mais pranto, mais tristeza, mais dor, mais sofrimento, mais tristeza, nem luto, não haverá nenhum tipo de sofrimento, nem rejeição, nada. O que nós teremos? Somente a presença do Deus Altíssimo. Estaremos lá juntamente com os anjos, junto com o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estaremos nas mansões celestiais para toda a eternidade. Então, essa eternidade, quando nós morrermos, né, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, não haverá mais dor. Quando nós falecermos, né, quando nós partirmos para a eternidade, nós também não sofreremos mais, até porque morto não sofre, né? Não no físico. Mas e a nossa alma? Sofrerá? Não, a nossa alma entrará no que nós chamamos de seio de Abraão, que é um tipo de recepção do céu, né? Nós não estaremos no céu, nós não estaremos no céu, nós seremos transformados, nosso corpo será transformado. O que eu quero dizer é o seguinte: quando uma pessoa morre, ela está salva na pessoa de Cristo, ela vai para um lugar de descanso, ela não tem nenhum tormento ali, ela está em repouso, ela está em paz, a sua alma está em paz. E quando uma pessoa morre sem Cristo, ela vai para um lugar de tormento, ela está sofrendo, ela já começa a sofrer as dores ali, então ela já sabe para onde que ela vai, que não tem mais solução para ela. E uma outra coisa que eu quero deixar claro, que é sempre bom deixar isso claro, para que não haja dúvida, porque muitas pessoas dizem isso, inclusive aqui na revista está comentando, sobre que no céu, né, no lar que Jesus nos foi preparar. Jesus não foi nos preparar num lugar como nos diz lá no João capítulo 14. Né, nos fala algo sobre este negócio. João capítulo 14 nos diz o seguinte, eu vou ler aqui para você rapidamente. João, capítulo 14, nos diz o seguinte, lá no versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Observe isso aqui, uma afirmação de Jesus.
na casa de meu pai há muita morada. Olha, se há muitas moradas na casa do pai, para que Jesus vai preparar um lugar, se já existe? Então ele completa, se não for assim, eu vou teria dito, ou seja, se não tivesse morada, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E como eu posso provar isso biblicamente? Mateus 25:34. Lembra o que a Bíblia diz? Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde quando Jesus foi preparar o lugar? Não, desde o início, desde a fundação do mundo. Então Jesus não foi preparar o lugar. Mas lá no céu nós não teremos sofrimentos. Para concluir, na lição deste domingo, aprendemos que todos, crentes e ímpios, estão sujeitos a dor e sofrimento, ou seja, tanto ímpio quanto nós vamos padecer sofrimento, teremos dores, né, como disse uma antiga ex-aluna minha, né, doença não dá em poste. Deus muitas vezes permite as dificuldades para nos provar, porém o mais importante é que Ele nunca nos deixa sozinho. Lembra lá na Cova dos Leões? Eita, já pensou ser dentro da Cova dos Leões? Olha que situação. Viu que Jesus não deixou, o Senhor não deixou os meninos lá, né? Daniel, Ananias, Misael, não era só Daniel, foi só Daniel. Daniel, os outros foram para a fornalha de fogo ardente, né? Veja que não aconteceu nada com Daniel, lá na Cova dos Leões. Da mesma forma, também não aconteceu nada na fornalha de fogo ardente. Por quê? Porque ainda que nós venhamos passar por situações adversas, difíceis, complexas, de sofrimento, o Senhor estará conosco. E nós só precisamos disso. De quê? Da presença do Senhor. Ainda que os meninos, né, fossem morrer lá na fornalha de fogo ardente, importante que foram fiéis até a morte, ou seja, fiéis até se for para morrer, ou seja, eles foram fiéis até a morte lá na fornalha, morreram na fornalha e foram salvos. Se Daniel também morresse ali devorado pelos leões, da mesma forma também estaria salvo, não tem nenhum problema. O importante é a presença do Senhor, é nós estarmos na presença de Deus, ainda que venha acontecer o pior. Mas tanto na fornalha de fogo ardente quanto na cova dos leões, o Senhor deu livramento. Na prisão deu livramento para Jeremias, também deu livramento para o apóstolo Paulo. Então é importante lá no azeite, né, azeite quente lá que João foi mergulhado lá, no azeite quente também o Senhor deu livramento para João. Mas outros morreram, como foi o caso de Pedro. O próprio Paulo depois foi, possivelmente, né, como diz a tradição, ele teve a cabeça decepada. João Batista teve a cabeça decepada também. Então veja que, lembrando que João Batista foi o maior de todos os profetas segundo Cristo. Então veja que, independente das circunstâncias, se nós vamos morrer ou o Senhor vai nos dar vitória, é importante na nossa vida de sofrimento, dor, é nós confiarmos no Senhor e não negar o seu nome. É isso que é importante, é nós mantermos firme a nossa fé no Senhor, a nossa confiança em Deus, ainda que nós venhamos morrer pela causa, nós venhamos morrer feliz. Por quê? Porque vamos herdar as mansões celestiais. Hora da revisão. Número 1. A primeira dor foi o afastamento de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Número 2. A ideia de que as enfermidades e o sofrimento são resultados da divina ira. Não, vamos de novo. Número 2. A ideia de que as enfermidades e o sofrimento são resultados da ira divina, devido a iniquidades cometidas. Número 3, Jesus Cristo. Número 4, Jeremias e Paulo. Número 5, que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21, 4. Ou seja, não haverá mais sofrimento. Onde não haverá mais sofrimento? Lá nas mansões celestiais. Nós estaremos lá dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E para todo sempre nós estaremos com Ele, na presença dEle para toda a eternidade. Então, sim, ali nós teremos felicidade, a paz plena, gozaremos da mais perfeita paz. Mas é importante observar: sofrimento, é possível escapar dele? Aqui na terra não. Nós iremos sofrer. Portanto, ainda que você tenha algum sofrimento, nós sempre teremos, né? Do menor ao maior sofrimento, nós sempre padeceremos por sofrimento, perda de pessoas importantes, né, entes queridos, amigos, vizinhos, né, sempre padeceremos outros tipos de enfermidade, né, uma dor de cabeça, por exemplo, uma dor de dente ninguém merece, né, dor de ouvido, entre outras dores por aí, dor de parto, por exemplo, né, que a mulher sente também.
Então, independente do sofrimento, nós sempre teremos aqui na Terra. Nós sempre teremos sofrimento na Terra. Entretanto, importante é você compreender que o Senhor Jesus estará com você em toda a sua trajetória. Ainda que você esteja no deserto, atravessando o deserto, o Senhor estará contigo. Quando você estiver farto, o Senhor também estará contigo. Independente das circunstâncias que você estiver, está bem ou mal, o Senhor estará contigo. Lembra que o Senhor Jesus disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, ainda que você esteja se sentindo fraco espiritualmente, porque talvez você não está tendo força nem mesmo para caminhar para a escola dominical ou para os cultos à noite, lembra que o amor de Deus se aperfeiçoa justamente nessa hora que nós estamos nos sentindo fracos. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos fortalece. Portanto, continue caminhando, continue firme na presença santa do Senhor, porque certamente o Senhor te dará vitória. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. E se você gostou da aula de hoje, você deixa um like, se inscreva aqui no canal. Se você não gostou da aula de hoje, por favor, deixe o seu dislike, ele também é importante. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Também deixe um comentário aqui sobre a aula de hoje. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!